Olá, pessoas bombásticas! Que tal? Telebomba no ar, ou se preferir, Bombatur, a sua agência de viagens. Bom, derivado ao facto do desconfinamento, hoje a nossa introdução é mesmo isso. Uma introdução. E, portanto, continuaremos nesta nossa saga que é abordar, dissecar aquilo que foi a cultura da catedral. Continuaremos, portanto, a falar do gótico, esse louvor de Deus e dos homens, dando especial destaque à revolução operada na arte de construir. Não, ainda não vamos chegar à fase do pladur, mas para lá caminhamos. Senhor teleouvinte, grata pela sua atenção, fidelidade e persistência em resistir a esta voz esganiçada, pois está claro. Mas pronto, é isto, é a vida, é o que temos. Telebomba no ar, bombemos juntos! A arquitetura gótica difundiu-se por toda a Europa graças à mobilidade das guildas de artesãos que, viajando de cidade em cidade, trocavam ideias sobre o novo sistema estrutural, desta forma revolucionando a arte de construir. Assim se explica a uniformidade formal e estética do gótico, o primeiro estilo da arquitetura ocidental a surgir sem influências orientais, bizantinas ou clássicas greco-romanas. O que fez desaparecer as maciças paredes de pedra românicas e, em sua substituição, surgiram amplas superfícies de envidraçados, os vitrais. Foram não só as novas possibilidades estáticas viabilizadas pelos arcos quebrados, pelas abóbadas de cruzaria de ogivas, pelos arcobotantes e pelos contrafortes, mas também o profundo espírito de rivalidade existente entre as cidades, que motivou os arquitetos a elevar cada vez mais as naves das suas catedrais, tentando superar tudo quanto havia sido feito até então. O arco quebrado é formado por dois segmentos de círculo que se intersetam e, devido à sua maior verticalidade, faz com que as cargas exercidas sejam menores do que as do arco de volta perfeita. A abóbada de cruzaria de ogivas é formada por dois arcos quebrados que se cruzam na diagonal e transmitem o impulso a 4 pontos. Funciona, pois, como um esqueleto de pedra que pode preencher-se com materiais mais ligeiros. Desta forma, a abóbada gótica não só é menos pesada do que a românica, como também permite maior flexibilidade para a adaptação a qualquer espaço. Todo o peso da abóbada é descarregado nas nervuras e conduzidas aos pilares, no interior, e aos arcobotantes, no exterior. O arcobotante é um arco de descarga que transmite o impulso da abóbada para o exterior, mas sem o neutralizar. Pelo que o arcobotante precisa de um outro elemento, o contraforte, para levar esse esforço ao solo. A vantagem do uso do arcobotante é precisamente permitir a construção de naves muito mais altas sem pôr em perigo a sua estabilidade e a do edifício no seu conjunto. Na Catedral de Notre-Dame de Paris já são introduzidos claramente os arcobotantes.
apesar de ainda manter a tribuna, uma reminiscência das velhas estruturas românicas. A sua nave tem uma altura de 33 metros, que foi rapidamente ultrapassada pelas catedrais de Chartres, com 36 metros e meio, a Catedral de Reims, com 38 metros, a Catedral d'Amiens, com 42 metros, e a Catedral de Beauvais, com 48 metros da altura da sua nave central. Estes últimos 4 edifícios correspondem à época clássica das catedrais e têm as mesmas características. Para melhor ilustrar essas características comuns, vamos usar como referência a Catedral de Reims. Uma dessas características é o facto do cruzeiro ficar situado no centro da nave. Aqui temos uma vista da nave para a abóbada, mesmo no centro, no cruzamento entre a nave central e o transepto. Outra característica destas catedrais é a existência de uma grande cabeceira com charola, que aqui estamos a ver, um detalhe apenas, e que na planta está representada por esta extensa área destacada com o quadrado vermelho e registado com o número 2. Da cabeceira faz parte também um deambulatório, cujo percurso nos permite aceder a capelas radiais ou radiantes. Lembramos que muitas destas catedrais eram lugares de peregrinação e era precisamente nestas capelas que, por vezes, eram adoradas as relíquias dos santos. Uma outra característica está precisamente na entrada. A fachada, composta por um portal, destacada por uma extraordinária rosácea, flanqueada por 2 torres. Apesar de manterem a tradicional planta em cruz latina, o cruzeiro e o transepto deslocaram-se para meio do edifício. Este é menos saliente, mas adquire maior significado ao apresentar 2 portais alternativos, a norte e a sul, ao portal principal voltado a este, recebendo igualmente significativas composições escultóricas. Desta forma, a cabeceira da catedral ganha mais expressão. Olhando quer para a planta, quer para a vista aérea da Catedral de Reims, que é a nossa referência, é possível identificar, por um lado, a planta de cruz latina, mas também a cabeceira que se prolonga até ao transepto. A cabeceira passa assim a ser uma área mais abrangente e integra outras estruturas, como por exemplo o coro, o altar e o já mencionado deambulatório, com as absidíolas que darão espaço às já mencionadas capelas radiantes ou capelas radiais. O interior, analisando na perspectiva do alçado, desenvolve-se de forma dinâmica, integrando no piso térreo aquilo a que chamamos a arcada e nos pisos superiores o trifório e mais acima o clerestorio. Falamos efetivamente num espaço dinâmico e até cenográfico, uma vez que é nesta dinâmica, arcada, trifório, clerestorio, e a partir dela, que as paredes se rasgam em amplos vitrais policromos, isto é, de várias cores, que banham o espaço com a tão afamada luz radiante
e divina que o Saint-Denis tanto exortou. Aqui chegados, importa referir que a concepção do edifício era da responsabilidade do bispo ou da autoridade eclesiástica. Mas a planificação e a direção da construção competia aos mestres pedreiros, com experiência adquirida nos estaleiros de obra. Estes, contando com o acompanhamento do dono da obra, não só garantiam o cumprimento do plano inicial, como também deviam dirigir e coordenar todos os aspectos da obra. Uma obra que era tão imponente na sua dimensão, quanto complexa na sua realização. Daí que aos mestres pedreiros coubesse a responsabilidade de aspectos tão diversos como a planificação da obra, a coordenação do estaleiro, a resolução de problemas técnicos, os contratos com o pessoal, a distribuição de tarefas, a aquisição de materiais, entre muitos outros. A planificação da planta e dos alçados exigia conhecimentos de matemática e de geometria, de modo a que as várias partes do edifício se equivalessem em proporção e harmonia. Para além disso, dado que todos os elementos arquitetónicos eram tratados com relevos e decoração esculpida, era necessário desenhar detalhadamente cada componente para que as pedras fossem rigorosamente talhadas uma a uma na obra. Sem dúvida, o que mais distingue a Catedral Gótica de qualquer outro edifício antes construído é a sua capacidade de se elevar no espaço, desafiando as leis da gravidade. Essa dimensão vertical era acentuada pelas torres sineiras, que enquadram não só o portal principal, mas também as torres que vão erguer-se nos portais do transepto. Estas alongam-se em flechas, rendilhadas, sendo rematadas por pináculos e agulhas. Em sintonia com o interior resplandecente de luz celestial, o exterior é profusamente decorado com estátuas e relevos que percorrem todos os elementos da arquitetura: tímpanos, colunelos, mainéis, cornijas, gárgulas e pináculos. Em apenas meio século, o estilo gótico expandiu-se por uma série de cidades, irradiando de Paris e de Saint-Denis a inspiração na ligeireza da articulação estrutural da igreja do Abade Suger. A Catedral de Notre-Dame de Paris é um dos primeiros exemplos do vigoroso ressurgimento da vida urbana e da importância que os novos edifícios religiosos, as catedrais, viriam a ter no quadro cultural e artístico. Herdeiro de Saint-Denis, o traçado do arquiteto Pierre de Montrieux reflete a estrutura e a disposição geral da igreja de Suger, bem como a aplicação dos seus conceitos de harmonia, ordem geométrica e proporção. São profundamente góticos os arcobotantes, descarregando sobre os contrafortes os janelões do clerestório, a leveza das formas adelgaçadas e a acentuada verticalidade do espaço interior. Caro teleouvinte, e é desta forma, em torno de viagens sobre Paris, que terminamos esta nossa emissão, esperando que tenha sido do agrado, que tenha contribuído para o alargamento do seu conhecimento ao nível das obras
Informamos que na próxima emissão falaremos deste estilo e, sobretudo, da expansão do gótico na Europa e, em concreto, também em Portugal, fazendo uma breve reflexão sobre o Manuelino. Até lá, senhor caro teleouvinte, continue a acompanhar-nos no canal do YouTuber Telebomba no Ar. E já sabe também, associe-se a este movimento único. #Eu aprendi com a Bumba.